Olá, voltamos com a notícia de frente, são 6 horas e 48 minutos e agora a gente vai diretamente lá para Várzea Grande. Tem novidades lá, viu? Tem um projeto de lei que foi aprovado e que pode imunizar os atendentes de supermercados, isso para tentar controlar aí o avanço da Covid-19. Vamos ver então todos esses detalhes na reportagem de José Porto. A Câmara Municipal aqui de Várzea Grande aprovou esse projeto de lei, agora vai ser encaminhado para a sanção municipal, que autoriza os profissionais que atuam no segmento de supermercado, de afins, ou seja, comércio de alimentos, a se vacinarem contra a Covid aqui no município. O autor da proposta na Câmara Federal, o deputado progressista do Rio Grande do Norte, Beto Rosado, fundamentou inclusive que os profissionais que atuam nesse segmento de supermercados e afins, eles têm um risco de contaminação com coronavírus 53% maior do que considerado os grupos, digamos, demais grupos da sociedade. Por isso a importância até da imunização. Vereador, é importante vacinar esse segmento, ou seja, o senhor recebeu aí um clamor. Qual foi a ideia de fazer essa inclusão dos profissionais de supermercados? O supermercado, inclusive eu trabalhei no supermercado por 4 anos, onde a população tem contato direto com os caixas e passa muito dinheiro, né? As sacolas, tem tudo segmento ali e é 53% ali de contaminação, quase 100%. Então, mesmo com o lockdown, é a única que não pode parar, né? Porque todos dependem do supermercado. Então, a equipe nossa, da assessoria, teve essa ideia, eu acatei aí, e eu acredito que o prefeito, Calil Baracato, junto com o secretário, até semana que vem sanciona essa lei. Já existe um pré-acordo com a prefeitura e também uma garantia de doses para esse segmento, vereador? Eu acredito que o prefeito até está em Brasília, né, conseguiu umas doses a mais aí com o Bolsonaro e o senador Jaime Campos. Eu acredito que não vai ter problema nenhum do prefeito sancionar. Inclusive, já teve um projeto meu, de autoria minha, dos guardas municipais, não teve problema nenhum. Eu acredito que até semana que vem a gente senta com o prefeito, com o secretário de saúde, que vem desempenhando um bom trabalho, e a gente vai estar, de acordo com quem tiver o comprovante que é do setor, a gente vai estar vacinando com toda certeza. Qual que é o critério para que ele receba essa vacina? Qual foi a ideia de vocês no projeto? O projeto ele vem, quem tem a carteira assinada, que está lá escrito que ele trabalha nesse ramo e tem um olerite que comprove, eu acredito que vai ser por aí que o secretário vai tomar as providências para que seja vacinado os profissionais. A expectativa agora, claro, né, que o prefeito Calil Baracato sancione esse projeto ainda essa semana, ou no máximo início da semana que vem, para que se organize essa vacinação de profissionais que atuam nos setores de supermercados e, claro, comércio de alimentos aqui em Várzea Grande. As imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Uma medida muito importante aí, porque os atendentes, lidam todos os dias com milhares de pessoas e ficam mais vulneráveis. É preciso, sim, proteger todas as categorias. Eu gostaria de falar que todo mundo teria acesso imediatamente à vacina, todos somos merecedores, mas é preciso aí incluir grupos prioritários. E ainda falando sobre o avanço da pandemia e os números localizados, nós vamos voltar agora ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai dizer para a gente. Tivemos um probleminha nesse momento aqui com o link. Peraí, daqui a pouquinho é o João, viu? Para trazer os dados para nós. Vamos então falar a respeito disso, que é chamar o link, do João, justamente para cruzar com os dados aí da pandemia. Pode falar, Cléber. A respeito dessa iniciativa do vereador de Várzea Grande, ontem também surgiu uma polêmica em Cuiabá, porque o vereador e advogado Diego Guimarães propôs na Câmara de Cuiabá uma lei para incluir os advogados nos grupos prioritários para vacinação. Até o começo da noite, assim, tinha lá estava bastante movimentado o Instagram dele, 400 likes, mas sem comentários contrários, né? As pessoas questionando por que advogado e não outras categorias. Na verdade, toda vez que você fala em priorizar algum grupo... E qual que é o argumento que ele utiliza? Ele argumenta que, assim, o argumento dele é vago. Minha interpretação, a minha interpretação. Ele fala assim, como o advogado é indispensável à administração da justiça, mas não tem nada a ver com pandemia isso, né? Até aí um seguidor dele
o questiona lá no próprio Instagram dele o seguinte, falou, olha, mas hoje está tudo online na justiça, tudo online. Bem colocado. Qual que é a necessidade, qual a lógica de vacinar advogados, está tudo online. Depois eu falei com o vereador, ele disse, olha, Kleber, eu estou, desde o início da pandemia, primeiro brigando para descentralizar os atendimentos, vacinação, tudo, porque isso é que funciona. A gente falou disso ontem, lembra? Foi. Em vez de concentrar no lugar só, descentraliza, funciona. E segundo, que eu já propus a inclusão de vários grupos, inclusive vou propor outros agora, nos próximos dias, ele me falou, motorista de aplicativo, frentista, eu lembro bem dessas duas categorias. Mas sempre que você fala em uma categoria, em detrimento, a menos que seja inquestionável a atuação dessa categoria no enfrentamento à própria pandemia, né, como é o caso de médico, enfermeiro, vai haver questionamento, né? Já deu para perceber, né? Se você comparar advogado com motorista de aplicativo, eu acredito que, sob o ponto de vista de periculosidade, perigo, né, eu acho que o motorista de aplicativo está muito mais exposto do que... Gari, que lida com o lixo de todos nós. Mas ele está fazendo o papel dele de vereador, né? Tentando atender as categorias. Ele também é advogado, ele está defendendo aliás, é o seguinte, para ser justo, o Diego falou assim, eu não vou tomar a vacina, se passar. Eu vou esperar chegar a minha idade. Mas é porque ele já percebeu o barulho, né? Eu pessoalmente acho que ele deu um tiro no pé. Ele pode até melhorar a entrada dele entre os advogados, mas piora nas outras categorias, que são a maioria, né? Esse é o problema da ansiedade no jovem, né? O jovem político... Você sabia que Platão era contra o jovem na política, né? Né? Porque ele está mais suscetível a paixões. E logo o rei da paixão, né? Olha que interessante. Mas não é a paixão isso, que move o mundo, professor? Pois mas entendeu? Na política você tem que ter bom senso, equilíbrio, tempo, paciência, para poder digerir e desvelar. Olha, é o que eu acabei de dizer aqui, viu, Kleber? Com a Luciana, mas é a paixão que faz esse conflito acontecer, né? Sem a paixão, sem as tentativas e erros. Mas a paixão é desmedida. Era mais. Entendeu? Por isso que tem os mais veteranos também lá junto, para equilibrar, né? A paixão ela é desmedida, né? É muito diferente do amor. O amor é o equilíbrio, né? Paixão é sofrimento, começa por aí. Né? Do ponto de vista, né? É sofrimento. Você sofre por uma angústia e quer desvelar o mais rápido possível. Né? E por isso que você toma essa atitude com rapidez, sem pensar muitas vezes. É nesse ponto que eu estou trazendo o debate, né? Nesse momento aqui eu queria chamar a atenção algumas mensagens, centenas de mensagens, a gente fica muito feliz, infelizmente a gente não vai conseguir ler todas, mas eu vou destacar algumas aqui. Você que está em casa, está aí com o número do WhatsApp, continue fazendo isso, viu? Mande aqui a sua opinião, a sua bronca, nós daremos uma atenção especial. Nós falamos muito aqui sobre a vacinação, sobre a experiência do deputado, e nós recebemos aqui uma mensagem muito carinhosa, é longa, mas vale a pena, viu? Só quem teve Covid-19 sabe como é triste essa doença. Antes de ser internada, olhava a minha casa, móveis, conforto e via tudo tão distante para mim, nada me interessava, tudo perdeu repentinamente o valor. Meu corpo evanescia a cada segundo, nunca pensei em morrer, pois a morte era o que menos me interessava. Olhava meus filhos e família e os via muito distante, uma distância inimaginável. Internei, Jesus me trouxe de volta, hoje renasci para a vida e para o Deus que existe em mim. Quero viver intensamente cada minuto desta vida, quero olhar ao sol e ver a sua beleza, nunca admirada, o vento a balançar as folhas das árvores, as estrelas, a lua, tudo isso nos dado de graça. Sempre soube da existência de tudo isso, mas nunca parei para ver que são milagres da vida. Internei com 75% do pulmão comprometido. Jesus me trouxe de volta para uma nova vida. Tenho 78 anos. Olha, desculpa por ser o primeiro dia que assisto a esse programa. Não consegui saber o nome da apresentadora e convidado que falou sobre a Covid. Olha, que pena, eu não tenho o nome aqui. Muito obrigada por compartilhar esse relato maravilhoso. Eu sou Luciana Gavilha, Kleber Lima, Haroldo. E aí, nós continuamos te convidando, viu, para assistir a gente todos os dias aqui. E eu fiz questão de compartilhar, porque nós falamos aqui exatamente sobre as experiências que um processo tão doloroso como a Covid pode desencadear, tá? Muito obrigada. Mas agora a gente vai ao vivo. Agora sim nós teremos o repórter João Fernandes, que vai trazer aqui pra gente os números atualizados da pandemia em Mato Grosso.
Já temos de novo o João? Temos, olha lá. João, diz pra gente, está tendo controle dos números ou não? Como que está a situação no momento? Sem controle, infelizmente, viu, Luciana? Mas antes, deixa eu falar para você, porque que eu não entrei um pouquinho antes que você chamou, porque a gente correu aqui em frente, para chegar em frente aqui o Centro de Eventos Pantanal, para dizer que a vacinação ela continua. Agora há pouquinho o professor Haroldo trouxe uma informação de que novas doses chegaram ao estado. Havia aquela expectativa de suspensão por causa da falta, já que o estoque estava muito baixo, mas vem essa notícia então de que a vacinação para a primeira dose ela continua. Agora, para quem tem que vacinar a segunda dose, receber a segunda dose, tem que comparecer, viu, gente? Tem muitas pessoas não comparecendo para receber a segunda dose, achando que a segunda dose é um complemento. E não, ela não é um complemento. Ela é parte da imunização. Não é só um complemento, ela é parte da imunização, ou seja, ela é extremamente necessária a segunda dose. Portanto, a vacinação continua aqui em Cuiabá, estamos em frente a um ponto de vacinação. Portanto, agora sim, respondendo a sua pergunta sobre os números da Covid nas últimas 24 horas, mais dados preocupantes, viu? Uma jovem de 26 anos, moradora de Juína, que fica no interior do estado, ela perdeu a vida, ela morreu, perdeu a vida para o coronavírus e outras 39 pessoas também não resistiram às complicações da doença. Portanto, nas últimas 24 horas, 40 pessoas perderam, infelizmente, essa batalha para a Covid-19. Agora, outras 2.096 pessoas se infectaram, foram infectadas pelo vírus do coronavírus também nas últimas 24 horas. A gente tem ficado acima desses 2.000 casos ou novos casos diariamente, infelizmente, né? Agora na sua tela os números totais da Covid-19 aqui no nosso estado, que registra até esse momento 434.016 confirmações do coronavírus. Casos confirmados, registrados. Mortes, 11.549 até o momento, infelizmente. Pacientes recuperados, 407.880. Pacientes internados, né, nas UTIs, 1.660 e em isolamento, 12.863. A boa notícia, Luciane, para quem está em casa também, é por conta da ocupação de leitos para UTI, que caiu um pouco. A gente estava dizendo aqui que estava acima dos 93% ou quase 93%. Diminuiu um pouco, caiu para 83% e 65%. UTI para adulto na rede pública. Agora, leitos de enfermaria, 42%. Essa é a taxa de ocupação. Portanto, os números totais da Covid-19 aqui no estado. E, Luciana, para finalizar, a gente lamenta, né? A morte de mais 40 pessoas, entre elas uma jovem de 26 anos apenas, moradora lá de Juína. Luciana, eu volto contigo. Oi, João, obrigada, viu, pelas suas informações. Infelizmente, uma jovem aí de 26 anos perdeu, né, a vida pela Covid-19, mas de fato você destacou aí um percentual interessante hoje, uma queda superior a 10% de ocupação dos leitos de UTIs. Ontem os números estavam diferentes, era acima de 91%, hoje já baixou. Que bom que isso aconteceu. Mas, João, valeu aí o seu puxão de orelha em relação às pessoas que deixaram de tomar a segunda dose, achando que não é necessária ou porque não quer sentir uma dorzinha de cabeça ou uma febre ou uma indisposição. E esse comportamento de quem está deixando de completar o ciclo de imunização vai atrapalhar, sabe quem? Aquelas pessoas que ainda não conseguiram e querem tomar a primeira dose, viu? Porque a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Saúde, já disse que as 17.000 doses para a segunda dose da AstraZeneca não serão liberadas para a primeira dose. Ou seja, esse quantitativo importante
está lá, gente, reservado para que você possa completar o ciclo de imunização. Então, faça aí novamente uma reflexão, não deixe de se imunizar. É triste esse dado, né, Kleber, né, professor? E eu tenho uma certa dificuldade, você pode me ajudar, Kleber, Luciana, telespectador, de entender, por exemplo, todas as vezes que eu vejo que o índice de ocupação de UTIs caiu, né, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Porque subentende-se que as pessoas que estavam no UTI, né, saíram da UTI. Se saírem da UTI, você tem uma queda exatamente no percentual de ocupação de UTI. Pela lógica, é isso. Mas você não sabe se elas saíram por terem se recuperado Exatamente. ou por terem morrido. Como eu não tenho essa informação, a angústia fica o tempo todo. Acontecem as duas coisas, professor, infelizmente. Quando existe a liberação de um leito de UTI, existe, claro, graças a Deus, né, a recuperação daquele paciente. Infelizmente, em muitos casos também é óbito. Então, existem aí os dois números importantes. Nesse momento, a gente não sabe dizer exatamente qual é o número maior. Se é de quem saiu da UTI, porque se recuperou ou porque, infelizmente, perdeu a vida. Vou dar um dado importante, né? Nós tivemos aqui um colega, o Alexandre Mota, que ficou internado mais de 40 dias, 70% do... né? E o caso dele foi um milagre. Foi um milagre, né? Ele deve estar nos assistindo, o Alexandre, né? E aí, de cada 30 pessoas que vão para a UTI, me parece que 2 se recuperam. 2, quer dizer, então, provavelmente, né, muitas pessoas vão a óbito mesmo por conta exatamente disso, né? Vamos agora aqui a um destaque do jornal A Gazeta Digital, que tem uma questão que a gente falou aqui sobre ser diferente e tem um caso de intolerância, é isso, Kleber? Você quer fazer um destaque? Quero fazer o destaque do jornal A Gazeta, né? A manchete do jornal A Gazeta desta quinta-feira. Aí, Joãozinho, está na tela. Ministério Público enquadra mais um padre por declarações ofensivas, homofóbicas, né? E lá em cima, aqui no destaque, entre aspas, o padre falou, viadinho e gosta de dar. Aí eu acho que é um bom assunto para a gente pegar a participação dos nossos telespectadores, né? Quem que está certo? É o padre de ter falado o que falou ou o Ministério Público de estar representando o padre? Duas instituições importantes. Ministério Público, do ponto de vista jurídico, da manutenção da lei, e o padre, né? A gente está falando hoje Mas bastante o Ministério nisso, Público está representando o padre de que forma? Está acusando o padre de homofobia. Ah, sim, tá. Agora Acusando o padre, acusando. falou, é um contra o outro. O padre representar... Representar é uma linguagem jurídica, né? E eu não sou advogado, quem está assistindo também não entende. Você tem razão, eu poderia ter explicado, está processando, né? Isso. É porque ainda não é um processo, ele representa e aí a gente vê, às vezes, como é que funciona. Mas o fato é, o padre fez um comentário sobre o comportamento de jornalistas, um jornalista que declarou amor ao seu marido. No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados. E aí o padre fez esse comentário na missa, né? Na missa. Viadinho que gosta de dar. E isso repercutiu, né? Hoje em dia a gente vive vigiado o tempo todo. Isso aqui é um aparelho, é uma câmera de monitoramento, né? Que a gente tem que levar isso em conta. E aí o Ministério Público de Mato Grosso entrou com uma ação contra o padre. Essa que é a polêmica. E o ofendido estava no palavra, templo né? religioso, Kleber, ele estava na missa, ele foi duplamente então confrontado. Ele estava porque aí o padre comentou a respeito da declaração e foi ofensivo. E nós estamos no mês de junho e esse assunto é muito pertinente porque é um mês da diversidade. Inclusive, essa semana, inúmeras mães foram até a Praça Alencastro justamente pedir respeito e lembrar que, independente da orientação sexual de cada um, essas pessoas, até mesmo da forma como o padre se referiu, têm famílias, tem quem os ama, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem irmã. E o pedido aqui é apenas de respeito. Exatamente. Tolerância. Você pode até não concordar, mas o respeito é fundamental. O que me deixa muito desconfortável é, em pleno século XXI, você ter situações como essa. É o excesso. Todas as vezes que você cai no plano do excesso, você tem um vício, seja para mais ou para menos, né? E o padre, infelizmente, acabou desvelando aí, em uma missa, exatamente, algo que completamente fora do quadrado. Só que porque é um líder religioso, a gente espera justamente uma mensagem, uma postura diferenciada. Mais conciliadora, né? De ler aqui um trechinho da matéria da manchete da Gazeta, pode ser que tenha algum telespectador que ainda não sabe exatamente qual é o assunto, né?
Em menos de um ano, 2 padres de Mato Grosso prestaram esclarecimentos ao Ministério Público Estadual por declarações descabidas. O pároco de Tapurá, Paulo Antônio Miller, durante uma missa, chamou um casal de jornalistas de viadinho, após um deles se declarar ao marido no Dia dos Namorados, em um telejornal do Rio de Janeiro. Em agosto de 2020, o padre Ramiro José Paroto, de Carlinda, também foi alvo do MPE. Ele escreveu em uma rede social que uma garota de 10 anos, grávida do tio após o estupro e anos de abuso, teria compactuado com o crime porque gostava de dar, entre aspas. Na Idade Média era assim, sabia? Na Idade Média era assim, você não podia falar mal do rei, você não podia falar mal de fulano, mal da igreja, né? Tanto é que queimava em praça pública, né? Entendeu? Então é toda uma construção religiosa cristalizada na cabeça do padre, né, que ele acha que a verdade dele é a verdade de todo mundo e serve para todo mundo, entendeu? E não é assim. É a era do clero, né? Era a igreja que tem mandava. porquê, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos novamente com mais A Notícia de Frente. Agora são 7h09.